Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Falar aqui de uma música que fala Ninguém Explica Deus. Esse é o título da música, Ninguém Explica Deus. Talvez esse título dessa música seja para dizer que não adianta a gente procurar saber tudo sobre Deus, pois ninguém sabe. Pois saber tudo sobre Deus implica saber tudo sobre o passado, tudo sobre o futuro, tudo sobre o presente. Não tem ninguém no mundo que consiga saber sobre tudo isso. E aí, isso remete a gente lembrar de uma pessoa que quer ter informação, que quer saber sobre Deus para como algo, como uma matéria, como uma informação, como algo para ter na memória, para guardar como se fosse um diploma, né? E não é dessa forma que Deus quer que a gente saiba dele, pois os fariseus, os doutores da lei, antigamente, que eram os judeus de outras épocas, no tempo que Jesus veio à Terra, ele sabia tudo sobre Deus. E, no entanto, eles também tinham fé, mas eles não ensinavam as coisas certas. O próprio Jesus alegou isso, que eles escondiam a verdade das pessoas. Não sei porquê, mas eles escondiam. Eles falavam uma coisa, mas vivia outra. Eles não davam o exemplo, ele apenas falava. Então, ele sabia tudo sobre Deus. A Bíblia diz também que o inimigo de Deus sabe muito sobre Deus. Então, não basta saber sobre Deus para fazer a vontade de Deus, para ser do agrado de Deus, mas basta saber pouco, e esse pouco você confiar em Deus, através desse pouco você fazer alguma coisa que agrada a Deus. Você dividir com outras pessoas, você colocar em prática, você guardar isso para você, não esquecer e procurar aplicar isso na sua vida. Então, o que foi que fez Maria de Nazaré, que foi a mãe de Jesus Cristo aqui na Terra? Então, ela sabia pouco sobre Deus, mas ela procurava sempre estar no caminho de Deus, e Deus viu que era uma pessoa obediente e escolheu ela como a mãe de Jesus. Então, por quê? Porque ela era obediente. E o que é a obediência? É o temor a Deus. É você, com o pouco que você sabe sobre Deus, você já confiar nele e já usar isso como algo que vai trazer oportunidade para uma vida melhor. Então, ela sabia pouco, mas ela procurava seguir esse pouco. É tanto que ela não entendeu. Ela disse: não entendo o que está dizendo, né? O anjo veio e falou: eis que tu dará à luz um filho e porá o nome de Jesus. Então, ela não entendeu. Ela disse: eu não entendo, mas se é esse Deus, se é o mesmo Deus que também testou Abraão, pedindo para sacrificar Isaac. Abraão não entendeu também, mas confiou nesse Deus. Se é esse Deus se é o Deus que viu que não tinha mais jeito daquela cidade de Sodoma e Gomorra e destruiu ali, ele tem direito, né? Que ele criou tudo, então ele tem direito de eliminar. Se é o mesmo Deus que fez grandes coisas no passado, que criou todas as coisas, ela deve saber dessas informações. Ela tinha essas poucas informações, né? É o Deus que criou a terra, os céus, criou as plantas, os animais e os primeiros seres humanos, casal lá no paraíso. Então, se é esse Deus invisível, mas que pode ajudar, então, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, ela sabia pouco, mas ela, através desse pouco, ela confiou em Deus. Então, Deus não é... A gente não pode, simplesmente fazer um download sobre as coisas de Deus, pois é ao contrário. É a gente quem vai mostrando quem somos para Deus, pois Ele já sabe tudo que somos e o que somos capazes de ser, mas nós temos que mostrar para Ele quem nós somos. Nós somos pessoas
capazes de confiar nele, capazes de ter fé, de acompanhar e procurar fazer sua vontade. Foi nisso que ele apostou, ele acreditou nisso e por isso elaborou o plano de salvação através de Jesus Cristo, porque ele crê que aquela criatura que ele criou lá, bonito no seu tempo, o primeiro homem, ele poderia ser recuperado, não precisava exterminar e começar uma nova criatura do zero, não. Ele acredita que a terra vai ser povoada com humanos perfeitos e que apenas vai ser restaurado aquele homem que foi criado perfeito, mas que se corrompeu através da vontade dele, através dos planos que ele tem para recuperar esses humanos. E aí sim, que a gente tem que saber sobre ele, tem. Mas a cada dia, como o pão nosso de cada dia, se alimentando dessa palavra, ouvindo dele, como era no princípio, onde o primeiro casal, todos os dias, tinha essa informação. O Senhor passeava, o Criador passeava no jardim e falava com o primeiro casal e dava suas instruções e fazia com que aquele casal, baseado na sua palavra, cumprindo a sua vontade, a sua palavra, vivessem bem. Eles não podiam errar. Se eles fizessem algo de errado, ao contrário do que o Senhor estava pedindo para eles fazer, iria dar errado. Ele falou, se comer da fruta daquela árvore ali do meio, certamente morrerá. E aí foi isso que aconteceu. E então a gente tem que saber de Deus a cada dia, e até na eternidade, até as pessoas que vão herdar a terra para viver no reino dos céus, Deus promete que eles nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a boca de Deus será um alimento para o homem do futuro, um homem renovado que viverá, que herdará a terra. Então, voltando ao assunto do início do vídeo, a gente explica Deus? Sim. O pouco que a gente souber de Deus, a gente já explica sim, para a gente, para as outras pessoas, a gente explica e a gente já tem explicação sim. E Deus é dessa forma. Seja fiel no pouco que eu te darei muito. Então, o pouco que eu já sei sobre Deus, já dá para transformar a minha vida em algo melhor para a minha volta e para o próximo, né? Então, já dá para eu transformar a minha vida em algo melhor e ter uma convivência melhor, fazendo a vontade de Deus, sendo bom para as outras pessoas, para o meu próximo e fazendo o mundo mais parecido com o que o mundo será quando o governo da terra for governado pelo reino dos céus. Então é o temor a Deus que é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é acreditar em Deus. Conhecer a Deus é consequência de confiar em Deus. Conhecer a Deus é consequência de andar junto com Ele, de procurar cada dia estar no caminho dele. E aí você vai conhecendo e se alimentando a cada dia dessa palavra de Deus, que é um alimento para o homem do futuro. Então, temer a Deus, acreditar em Deus, confiar, é importante, talvez mais importante do que saber muito sobre Deus. Saber muito é consequência de estar junto com Ele, que vai acontecer com o tempo, se você permanecer ao lado dele até atravessar o deserto, até chegar lá na frente, onde ele vai governar a terra de uma forma onde ninguém mais vai sofrer e aí onde todo mundo terá a prosperidade. Mas não explicar Deus não significa que a gente pode explicar cada um do seu jeito, como bem interpretar. Ele tem uma forma de ser, de viver. Ele tem uma forma de ser Deus. E ele é um Deus que age quando quer, que faz o que quer, que é invisível, mas é o único que pode ajudar e que está presente em todos os lugares e que pode tudo, né? É o Deus que apenas com a sua palavra, de verdade, ele cria as coisas e tudo que ele criou já está estabelecido e consumado. Não existe mais nada para modificar, apenas para renovar. Ele diz que faça nova todas as coisas. E não existe expansão. O universo que ele criou já está do tamanho exato como ele criou, sem alteração, sem aumentar nem diminuir. Da mesma forma, a forma de viver das pessoas, do ser humano que ele criou, o ser humano já tem tudo que precisa para viver e ser feliz, e
essas pessoas vão viver apenas com o que Deus criou para elas. E na criação de Deus, o homem é homem, mulher é mulher, os animais são animais, um cavalo é um cavalo, a planta é uma planta, não modifica nunca. Então, não é um Deus que aceita mudança na criação que ele fez. É sempre o mesmo. Então, transformar a sua forma natural é uma forma de rebeldia, né? De dizer, não aceito essa criação como Deus criou. Eu não sou mais homem, agora eu sou um cavalo, eu sou um... Né? Isso que a teoria de gêneros fala, né? Então, as pessoas, elas podem se transformar no que elas bem quiserem. Isso é a